Candinho é mais rápido que Sandra, usa as joias de Anastácia e salva a fábrica antes que a vilã consiga roubá-las. Nos próximos capítulos da novela Eita Mundo Melhor, quando a baronesa ainda planejava o próximo golpe, Candinho toma uma atitude certeira, decide vender as joias da mãe e garante o dinheiro necessário para reerguer a fábrica sem entregar nada nas mãos da inimiga. A decisão, tomada às pressas e no momento exato, muda completamente o jogo. A escolha de Candinho frustra os planos de Sandra, provoca um surto de ódio na vilã e garante um Natal mais tranquilo ao lado de Dita e Samir. Mas, passada para trás mais uma vez, Sandra deixa claro que não pretende aceitar a derrota em silêncio. Tudo deverá acontecer logo após Candinho dobrar roupas com cuidado, enquanto Samir corre animado pelo quarto, falando sobre o Natal no sítio. Dita observa tudo, sorrindo, mas percebe a inquietação no rosto do companheiro. Candinho suspira, distraído, segurando uma camisa. Parece que eu tô indo, mas meu coração tá ficando. Asdrúbal surge à porta, atento ao clima pesado. Asdrúbal observa sério e cauteloso. Candinho, antes de viajar, eu acho melhor resolver logo essa questão das joias da dona Anastácia. Candinho para imediatamente, com a camisa nas mãos. Candinho responde, hesitante e apreensivo. O senhor acha mesmo, professor? Eu tava querendo deixar isso para depois. Natal é para ter paz. Asdrúbal se aproxima, falando mais baixo. Asdrúbal insiste, preocupado e racional. Justamente por isso, não é seguro viajar e deixar uma preciosidade dessa sozinha na mansão. Ainda mais sabendo que isso decide o futuro da fábrica. Samir percebe o clima e se aproxima curioso. Samir pergunta, ingênuo e atento. Essas joias são tão importantes assim, pai? Candinho se agacha diante do menino. Candinho explica carinhoso. São da sua avó, Samir. Com elas, eu posso fazer a fábrica crescer de novo. Dita se aproxima, colocando a mão no ombro de Candinho. Dita opina, cuidadosa e firme. Ele tem razão, Candinho. Essas joias valem muito. Melhor resolver isso agora do que viajar com medo. Candinho anda até a cômoda, abre uma gaveta e observa o estojo das joias por alguns segundos. Candinho suspira fundo, convencido e emocionado. Vocês estão certos. Eu não posso correr risco nenhum. A fábrica depende disso. O futuro de todo mundo depende. Asdrúbal sorri discretamente, aliviado. Asdrúbal afirma confiante e decidido. Então vamos agir rápido. Eu cuido de encontrar o comprador certo. Nada de atravessador, nada de golpe. Candinho pega o estojo com cuidado extremo, como se fosse algo sagrado. Candinho murmura, com carinho e emoção contida. Mãezinha, me ajuda mais uma vez. Prometo que vou honrar tudo que a senhora construiu. Dita observa em silêncio, sentindo que aquela decisão vai mudar tudo. O Natal se aproxima, mas antes da viagem, Candinho escolhe proteger o futuro. No dia seguinte, em um escritório elegante e silencioso, Candinho segura o estojo das joias com as duas mãos. Asdrúbal permanece ao seu lado, atento a cada detalhe. Do outro lado da mesa, o comprador analisa as peças com lupa, visivelmente impressionado. O comprador ajusta os óculos, admirado. Essas joias são raríssimas. Trabalho com antiguidades há décadas e poucas vezes vi algo assim. Candinho engole seco, nervoso. Candinho comenta, inseguro. Eram da minha mãezinha. Eu só quero que elas sirvam para um bem maior. O comprador sorri, respeitoso. Comprador elogia, impressionado e sincero. A história dela só aumenta o valor. O preço é alto, muito alto mesmo. Candinho troca um olhar rápido com Asdrúbal, sem acreditar. Candinho pergunta, cauteloso e desconfiado. Dá mesmo para pagar tudo isso? Não tem pegadinha, não? O comprador responde sem hesitar. Comprador confirma, seguro e direto. Cada centavo. Transferência imediata, tudo documentado. Asdrúbal inclina a cabeça levemente, aprovando. Asdrúbal orienta tranquilo e confiante. Com esse valor, você reconstrói a fábrica, moderniza as máquinas,
e ainda garante o futuro. Candinho fecha os olhos por um segundo, respirando fundo. Candinho afirma, emocionado e decidido: então tá feito. Pela minha família e pela fábrica que meu pai e minha mãe sonharam. O contrato é colocado sobre a mesa. Canetas deslizam pelo papel. As joias mudam de mãos, selando um novo destino. Mais tarde, já na mansão, Candinho brinda com Asdrúbal e Celso na sala. Celso comenta, aliviado e sincero: ainda bem que você não vendeu para a baronesa. Aquilo ia dar problema, eu sentia. Candinho concorda, convicto e sereno: agora ninguém bota a mão no que é nosso. A fábrica continua sendo da família. Asdrúbal observa Candinho com orgulho evidente. Asdrúbal declara satisfeito e quase emocionado: você foi mais rápido que o perigo, Candinho, e tomou a decisão certa. Candinho sorri de leve, com os olhos marejados. Candinho murmura, agradecido: obrigado, professor, e obrigado, mãezinha. Lá de cima, a fábrica está salva, mas em algum lugar, a fúria de Sandra está prestes a explodir. Mais tarde, Celso chega à casa de Sandra decidido a cutucar a ferida. A porta se abre lentamente e ela surge impecável, vestida como baronesa Deschamps, com o tapa-olho perfeitamente ajustado e o sorriso falso de sempre. Sandra pergunta, fria e impaciente: o que você quer agora, Celso? Não vê que eu estou ocupada? Celso entra sem ser convidado, olhando ao redor com desprezo. Celso provoca, irônico e calculista: ocupada planejando mais um golpe? Ou só fingindo ser quem não é? Sandra fecha a cara na hora. Sandra rosna, irritada: vai direto ao ponto antes que eu te mande embora. Celso se aproxima, cruza os braços e sorri, saboreando cada segundo. Celso anuncia debochado e cruel: o Candinho foi mais esperto que você, muito mais. Sandra franze a testa desconfiada. Sandra reage, seca: do que você está falando? Celso inclina a cabeça, teatral. Celso revela, venenoso: ele vendeu as joias da titia Anastácia, todas. Por um instante, o mundo parece parar para Sandra. Sandra reage, incrédula e atordoada: não, isso não é possível. Ele não faria isso. Celso dá uma risada curta, quase cruel. Celso confirma, impiedoso: fez, vendeu, assinou o contrato. Dinheiro já entrou. Sandra dá alguns passos para trás, respiração acelerada. Sandra murmura desnorteada: mas eu ainda tinha tempo. Celso aproveita essa brecha. Celso continua, com prazer, e sabe o melhor: com esse dinheiro ele vai reconstruir a fábrica, sem vender nada para você. Sandra arregala os olhos, tomada por ódio puro. Sandra grita, fora de controle: não! Isso era meu, aquela fábrica era para ser minha. Ela anda pela sala, arrancando uma almofada do sofá e jogando no chão. Sandra explode, transtornada: eu planejei tudo, cada passo. Celso observa, sem pena. Celso provoca, frio: planejou e perdeu. Sandra se vira de repente para Ernesto, os olhos faiscando. Sandra confessa, surtada e sem freio: eu ia roubar as joias, ia impedir ele de usar aquele dinheiro. Ernesto empalidece, completamente chocado. Ernesto reage, apavorado: Sandra, você está ouvindo o que está dizendo? Sandra ignora, andando de um lado para o outro. Sandra continua, obsessiva: aquilo era da minha tia, era meu por direito. Celso balança a cabeça, decepcionado. Celso alerta, sério e direto: você ultrapassou qualquer limite. Isso já não é vingança, é doença. Sandra para bruscamente e encara o irmão. Sandra rosna, ameaçadora: cuidado com o que você diz. Celso não recua. Celso enfrenta, firme: aceita logo, Sandra. Dessa vez você perdeu. O Candinho ganhou. Sandra aponta para a porta tremendo de raiva. Sandra grita, histérica: some daqui, some agora. Celso se afasta, mas solta a última provocação. Celso provoca, antes de sair: até a titia morta te venceu outra vez. A porta bate com força. Sozinha, Sandra perde completamente o controle.
Ela derruba um vaso, rasga uma cortina e começa a respirar de forma descompassada. Sandra jura, com ódio mortal: isso não vai ficar assim. Eu ainda vou destruir o Candinho. Ernesto observa de longe, em silêncio, finalmente entendendo o tamanho do perigo que vive dentro daquela casa. A derrota foi humilhante, mas a obsessão ficou ainda mais perigosa. Sozinha com Ernesto, Sandra anda de um lado para o outro, como um animal enjaulado. Ela derruba um vaso, espalha cacos pelo chão e respira de forma descontrolada. Sandra urra, tomada pelo ódio e pela frustração. Ele foi mais rápido que eu. Mais uma vez esse caipira me passa para trás. Ernesto recua um passo, visivelmente assustado com o estado dela. Ernesto pede, nervoso e tentando apaziguar: Sandra, pelo amor de Deus, se acalma. Isso tá ficando perigoso demais. Sandra para de repente. O silêncio é pesado. Ela vira lentamente o rosto para ele, com um olhar gelado. Sandra sentencia, fria e ameaçadora: perigoso é me contrariar. Você devia saber disso melhor do que ninguém. Ernesto engole seco, a voz quase falha. Ernesto murmura com medo real: eu só tô dizendo que você tá passando dos limites. Sandra dá uma risada curta, sem humor algum. Sandra rebate, sombria e cruel: limites nunca me impediram de nada, nunca. Ela caminha até a mesa, pega um objeto e o aperta com força, como se fosse quebrá-lo. Sandra promete, venenosa e obsessiva: se eu não posso ter a fábrica, ele também não vai ter paz. Eu vou destruir tudo o que ele ama. Ernesto arregala os olhos, finalmente entendendo o tamanho da obsessão. Ernesto reage, apavorado: Candinho, Dita, o menino, você tá falando sério? Sandra se aproxima dele, muito perto, quase sussurrando. Sandra afirma, com ódio calculado: tudo, absolutamente tudo. Ela se afasta, respirando fundo, tentando se recompor, mas o olhar continua perigoso. Sandra jura com rancor profundo: essa história não acabou. Ela só começou de verdade agora. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, o clima é completamente diferente. Candinho fecha a porta da mansão com cuidado. Dita segura a mão dele. Samir carrega uma pequena mala, animado com a viagem. Candinho comenta, aliviado e sorridente: agora sim, posso passar o Natal em paz, sem medo, sem negócio errado, sem gente falsa. Dita olha para ele com carinho. Dita afirma serena e confiante: sua mãe estava certa desde o começo. Ela te protegeu mais uma vez. Candinho respira fundo, emocionado. Candinho conclui com fé renovada: a fábrica vai renascer e ninguém vai tirar isso da minha família. Samir sorri, empolgado. Samir comenta, feliz: vai ser o melhor Natal de todos. Os três seguem caminho, cheios de esperança, sem imaginar que à distância, um ódio antigo segue crescendo. O jogo virou, mas a guerra ainda está longe do fim. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações. Anastácia volta do além e aparece no sonho de Candinho para impedir que ele venda a fábrica à baronesa, por causa de um motivo assustador. Nos próximos capítulos da novela Eita Mundo Melhor, quando tudo parecia perdido e Candinho já estava decidido a se desfazer do maior patrimônio da família, a mãe surge em um sonho marcante, com um aviso que muda completamente o rumo da história. Anastácia deixa claro que a baronesa não é quem aparenta ser e que essa venda pode trazer consequências graves e irreversíveis. O alerta vindo do além faz Candinho recuar no último instante, escolher outro caminho e despertar a fúria de Sandra. Tomada pelo ódio, a vilã perde o controle, jura vingança e promete colocar as mãos nas joias de Anastácia, custe o que custar. A guerra está declarada e o passado volta para cobrar seu preço. Tudo deverá acontecer logo após Candinho se virar na cama, inquieto, encarando o teto enquanto Dita dorme ao seu lado. A respiração dele é curta, carregada de angústia. Candinho confessa, aflito e com a voz embargada:
Amanhã eu vendo a fábrica, Dita. Meu coração tá doendo, mas eu não vejo outro jeito. Dita desperta lentamente, percebendo a tensão do companheiro, e se apoia no cotovelo. Dita tenta confortá-lo, doce e confiante. Vai dar tudo certo. A baronesa parece uma pessoa boa. Talvez seja um recomeço para nós. Candinho vira o rosto, com os olhos marejados. Candinho suspira, inseguro e saudoso. Eu só queria não ter que vender uma coisa que é da família, que era da minha mãezinha. Dita acaricia o rosto dele, tentando transmitir segurança. Dita sussurra carinhosa. Às vezes abrir mão dói, mas pode ser necessário. Candinho fecha os olhos, mas o pensamento não sossega. Pouco depois, o sono finalmente o vence. No sonho, uma luz suave envolve o ambiente. O ar fica leve. Anastácia surge serena, vestida de branco, com um sorriso calmo e o olhar cheio de amor. Candinho se emociona, com a voz trêmula. Mãezinha, é você? Anastácia se aproxima devagar, firme e amorosa. Sou eu, meu filho, e eu vim te alertar. Candinho engole seco, apreensivo. Candinho confessa, aflito e envergonhado. Amanhã eu vou vender a fábrica. Eu não queria, mas fiquei sem saída. Anastácia alerta, grave e protetora. Meu filho, não venda a fábrica. Candinho se desespera, gesticulando no sonho. Candinho rebate, confuso e angustiado. Mas o dinheiro acabou. Eu preciso me reerguer. Eu não sei mais o que fazer. Anastácia se aproxima ainda mais, com o olhar sério. Anastácia explica firme e misteriosa. O problema não é vender a fábrica. O problema é vender para essa baronesa. Candinho estremece, arrepiado. Candinho questiona desconfiado. Como assim, mãezinha? Ela não é quem eu penso que é? Anastácia responde, contida e cheia de significado. Ainda não posso dizer tudo, mas ela não é uma boa pessoa. Fique longe dela se quiser paz. Candinho sente um aperto no peito. Candinho implora desesperado e perdido. Então o que eu faço? Me ajuda, por favor. Anastácia sorri, acolhedora, tocando o peito do filho. Anastácia aconselha, serena e protetora. Use as minhas joias. Elas existem para te proteger, não para te prender ao passado. Candinho abaixa a cabeça, emocionado. Candinho hesita, com lágrimas nos olhos. Mas são minhas lembranças de você. Eu tenho medo de perdê-las. Anastácia segura o rosto dele com ternura. Anastácia conclui, calma e definitiva. Eu estarei sempre com você, com ou sem joias. Preserve o que é da nossa família. A luz começa a se dissipar. Candinho chama-se um aflito. Mãezinha, espera. Candinho acorda sobressaltado, com o coração acelerado e o corpo suado. Ele se senta na cama, ofegante, olhando para a Dita adormecida. Candinho afirma decidido e transformado. Eu não vou vender a fábrica. O destino acaba de mudar. Na manhã seguinte, Candinho chega ao local combinado para a assinatura do contrato. O clima é tenso. A baronesa Deschamps já está sentada à mesa, elegante e impaciente, ao lado de Ernesto. Celso observa tudo de canto, inquieto, suando frio. Sandra provoca, fria e impaciente. Está atrasado, Candinho. Achei que tivesse desistido de fazer um bom negócio. Candinho ajeita o chapéu, respira fundo e mantém a postura serena. Candinho responde, educado, mas firme. Eu vim sim, baronesa, mas o negócio não vai mais acontecer. O sorriso da baronesa desaparece na mesma hora. Sandra reage, surpresa e irritada. Como assim não vai acontecer? Está tudo pronto. Contrato revisado, valor acertado. Ela se inclina sobre a mesa, tentando manter o controle. Sandra insiste, persuasiva e calculista. Posso aumentar a oferta. Dinheiro não será problema. Candinho balança a cabeça, decidido. Candinho explica, convicto e tranquilo. Não é por dinheiro. Eu tive um sonho com minha mãe. Ela me alertou. Ernesto arregala os olhos, incomodado. Ernesto intervém, tentando minimizar. Candinho, com todo respeito, sonho não paga dívida. Candinho olha para ele com firmeza.
Candinho rebate, seguro, mas conselho de mãe nunca falha. Sandra respira fundo, forçando um sorriso. Sandra argumenta, falsa e racional. Sonhos não são bons conselheiros. Você precisa pensar com cabeça, não com emoção. Candinho cruza os braços, sem hesitar. Candinho afirma convicto e sereno. Minha mãezinha nunca se apareceu à toa. Eu vou usar as joias dela para reconstruir a fábrica. Celso não consegue conter o sarcasmo e solta um riso curto. Celso provoca, debochado e irônico. Quem diria? Até morta a titia ainda salva o Candinho de mau negócio. Sandra se vira para ele, tomada pelo ódio. Celso ergue as mãos, irônico, e se afasta. Candinho recolhe seus papéis com calma. Candinho se despede, respeitoso e definitivo. Me desculpe, baronesa, mas minha decisão está tomada. A fábrica não está à venda. Ele se levanta e sai sem olhar para trás. Sandra permanece sentada, imóvel, com o rosto endurecido pelo ódio. As unhas cravam na mesa. Sandra murmura, venenosa e transtornada. Maldito! Até do além aquela velha continua me atrapalhando. Ernesto observa a reação dela, engolindo seco, percebendo que algo muito pior ainda está por vir. Assim que Candinho vai embora, o silêncio no salão dura apenas alguns segundos. De repente, Sandra começa a rir, um riso nervoso, cortado, quase doentio. Logo em seguida, o riso vira fúria. Sandra explode, transtornada e fora de si. Não, isso não pode estar acontecendo de novo. Ela atravessa o salão como um furacão, derrubando uma cadeira no caminho. Sandra grita, tomada pelo ódio. Esse caipira sempre escapa, sempre. É como se o destino protegesse esse infeliz. Ela agarra um vaso caro da mesa lateral e o arremessa contra a parede, que se espatifa em pedaços. Ernesto se assusta com o barulho e recua instintivamente. Ernesto tenta intervir, nervoso e cuidadoso. Sandra, pelo amor de Deus, tem gente no prédio. Você vai acabar chamando atenção. Sandra se vira lentamente, com os olhos arregalados e um sorriso torto. Sandra rosna, venenosa e cruel. Que atenção! Quem vai desconfiar da baronesa Deschamps? Ela caminha até Ernesto, cada passo calculado. Sandra continua, amarga e obsessiva. Aquela velha, aquela Anastácia, roubou tudo de mim em vida e agora tenta roubar até depois de morta. Ernesto engole seco, sentindo o peso da obsessão dela. Ernesto arrisca, cauteloso e tenso. Talvez seja melhor a gente recuar agora. Candinho já está desconfiado. Forçar pode ser perigoso. Sandra para de repente e o encara fixamente. Sandra o encara, fria e ameaçadora. Perigoso para quem, Ernesto? Ela se aproxima ainda mais, quase colando o rosto no dele. Sandra completa, em tom baixo e aterrador. Eu já perdi tudo uma vez. Eu não vou perder de novo. Ernesto baixa o olhar, intimidado. Ernesto murmura, inseguro e assustado. Eu só tô tentando evitar que isso saia do controle. Sandra solta uma gargalhada seca e puxa a própria peruca com brutalidade, jogando-a longe. Os cabelos loiros caem sobre os ombros. Sandra se encara no espelho, respirando fundo, como se conversasse consigo mesma. Sandra afirma, fria e determinada. Controle é exatamente o que eu vou ter agora. Ela ajeita o cabelo, recompõe o olhar e sorri de forma perigosa. Sandra decide, cruel e calculista. Se o Candinho vai usar as joias da mãe para salvar a fábrica, então essas joias não vão chegar até lá. Ernesto arregala os olhos, finalmente entendendo o plano. Ernesto questiona, apavorado. Você está falando em roubo? Sandra se vira lentamente, com um brilho insano no olhar. Sandra conclui, baixa e definitiva. Eu tô falando em justiça. A minha justiça. Ela caminha até a janela e observa a rua, como se já enxergasse o próximo passo. Sandra finaliza, obsessiva e vingativa. Tudo que foi daquela família vai ser meu, até o último anel, até a última lembrança. Ernesto permanece parado, em silêncio absoluto,
percebendo tarde demais que está ao lado de alguém que não conhece limites, nem remorso. Ainda fora de si, Sandra atravessa a sala repetidas vezes, como um animal enjaulado. Ela passa a mão pelos cabelos, respira com dificuldade e evita olhar Ernesto diretamente. Ernesto observa de longe, assustado com o nível de fúria que vê. Ernesto murmura, temeroso e cauteloso: "Você está indo longe demais. Isso já passou de qualquer limite." Sandra para no meio do salão e vira lentamente o rosto na direção dele. O olhar é frio, sem emoção alguma. Sandra responde, sombria e cortante: "Eu sempre vivi sem limites. Agora você só está começando a entender com quem se meteu." Ela se aproxima, cada passo pesado, carregado de rancor. Sandra continua, amarga e venenosa. Aquele sonho, aquela velha que aparecendo para ele, nada disso foi coincidência. Ernesto engole seco, sentindo um arrepio percorrer a espinha. Ernesto tenta argumentar, inseguro. Talvez isso seja um sinal para parar, Sandra. A Anastácia sempre protegeu o Candinho. Sandra solta uma risada curta, debochada. Sandra debocha, cruel e desdenhosa. Protegeu em vida, em morte, não vai proteger mais ninguém. Ela fecha os punhos, com ódio puro. Sandra jura firme e definitiva: o Candinho não vai reconstruir nada. A fábrica, o futuro, a esperança, nada. Ela se vira de costas, caminhando até a janela. Sandra afirma, obsessiva e ameaçadora: essas joias vão ser minhas, uma por uma. Ernesto se aproxima um pouco, hesitante. Ernesto questiona, aflito: e se der errado? E se alguém descobrir? Sandra se vira bruscamente, encarando-o sem piscar. Sandra ameaça, baixa e aterradora: errado é me desafiar. Errado é ficar no meu caminho. Ela se aproxima tanto que Ernesto precisa recuar. Sandra conclui, com ódio absoluto: nem a morte da Anastácia vai me impedir de tomar tudo o que eu considero meu. Ela se afasta, mais calma por fora, mas ainda mais perigosa por dentro. Sandra sentencia fria e calculista: o passado já tentou me derrotar. Agora eu vou destruir o futuro deles. Ernesto fica imóvel, em silêncio, finalmente compreendendo que a guerra foi declarada e que não há mais volta. A vingança está selada e o próximo passo de Sandra será irreversível. Enquanto isso, Candinho chega à mansão. Ele fecha a porta devagar e encontra Dita sentada na sala, esperando por ele. Dita percebe o semblante tenso do marido. Dita pergunta, preocupada e atenta: pelo seu rosto, a conversa com a baronesa não foi boa, né? Candinho solta um suspiro pesado e se senta ao lado dela. Candinho comenta, incomodado e pensativo: ela ficou diferente, Dita. Tentou esconder, mas eu senti. Não gostou nada de eu desistir da venda. Dita franze a testa, reflexiva. Dita observa, séria e intuitiva. Estranho. Uma pessoa boa não reagiria com tanta raiva assim. Candinho passa a mão no rosto, ainda arrepiado. Candinho confessa, sincero, é inquieto. Quando eu falei do sonho com a minha mãezinha, o olhar dela mudou na hora. Foi como se tivesse sido atingida. Dita se aproxima mais, segurando a mão dele. Dita afirma, com convicção crescente: então talvez a sua mãe esteja certa, Candinho. Ele a encara, atento. Candinho questiona, apreensivo: você acha que a baronesa esconde alguma coisa? Dita responde, firme e protetora: acho que ninguém aparece em sonho para alertar à toa. E a Anastácia nunca errou com você. Candinho engole seco, sentindo um calafrio. Candinho conclui, pensativo e tocado: minha mãezinha sempre cuidou de mim, mesmo depois de partir. Dita apoia a cabeça no ombro dele. Dita sentencia, baixa e segura: então vamos confiar nela. Seja o que for essa baronesa, é melhor manter distância. Os dois ficam em silêncio por alguns segundos, sentindo que algo sombrio se aproxima. Longe dali, Sandra planeja o próximo golpe. E Candinho, sem saber, acabou de escapar de uma armadilha maior do que imagina. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações.
Sandra compra o orfanato de Zuma por pura vingança e deixa a rival na miséria. Nos próximos capítulos da novela Eita Mundo Melhor, sem avisar ninguém, a falsa baronesa usa dinheiro, influência e crueldade para tomar a casa dos anjos das mãos de Zuma, não por caridade, nem por interesse nas crianças, mas apenas para punir quem ousou contrariá-la. A humilhação é pública, o golpe é calculado e o recado é claro. Ninguém enfrenta Sandra e sai ileso. A vingança da baronesa escancara seu lado mais sombrio. A queda de Zuma arrasta inocentes, expõe segredos perigosos e faz Ernesto perceber, tarde demais, que ajudou a criar um monstro. O que parecia apenas uma disputa por dinheiro vira uma guerra de poder, medo e chantagem, e ninguém sai ileso. Tudo deverá acontecer logo após Ernesto ficar com pena da situação lamentável de Zuma e resolver ajudar a prima. Na casa dos anjos, Zuma segura a maleta aberta, encarando o dinheiro como se não acreditasse no que vê. As mãos dela tremem. Ernesto permanece próximo à porta, inquieto, vigiando o corredor. Ernesto fala, baixo e tenso. Fecha isso logo. Se alguém vê, eu tô morto. Zuma fecha na maleta às pressas, o olhar marejado. Zuma agradece, com voz embargada e desesperada. Primo, você salvou a gente. As contas estão atrasadas. As crianças estavam ficando sem comida. Ernesto passa a mão no rosto, nervoso. Ernesto rebate, sério e aflito. Não fala assim. Isso aqui não é heroísmo, é só consciência. Mas a Sandra não pode nem desconfiar. Zuma se aproxima um pouco mais, segurando firme a maleta. Zuma promete, apreensiva. Eu juro, se ela souber, eu nego até a morte. Ernesto engole seco, olhando em volta novamente. Ernesto alerta, quase implorando. Se essa mulher descobre, ela acaba com você e comigo junto. Zuma concorda com a cabeça, assustada. Zuma admite, temerosa. Eu sei do que ela é capaz. Ernesto dá um passo para trás, decidido a ir embora. Ernesto reforça, firme e contido. Usa esse dinheiro e fica quieta. Não comenta com ninguém, nem com as crianças. Zuma segura o braço dele por um instante. Zuma agradece, emocionada e frágil. Deus vai te pagar por isso. Ernesto se solta rapidamente, desconfortável. Ernesto responde seco. Não mistura Deus nisso, só se cuida. Ele sai às pressas, com o rosto carregado de culpa e medo. Zuma fica sozinha, abraçando a maleta, respirando fundo. O segredo está selado, e o erro de Ernesto já começou a cobrar seu preço. Enquanto isso, vestida impecavelmente como baronesa Deschamps, Sandra está sentada diante do gerente do banco. Postura elegante, pernas cruzadas, luvas claras apoiadas sobre a bolsa. Por fora, classe. Por dentro, cálculo. O gerente desliza alguns papéis sobre a mesa. Visivelmente cauteloso, gerente informa, formal e cuidadoso. Houve um saque considerável feito recentemente na conta conjunta da senhora e de seu marido. Sandra ergue lentamente os olhos, sem mudar a expressão. Sandra comenta, fria e educada demais. Que tipo de saque? Gerente responde, medindo as palavras. Em dinheiro vivo, um valor alto, fora do padrão habitual. Sandra fecha a pasta com calma excessiva. Sandra afirma, controlada e incisiva. Meu marido não costuma agir sem me consultar. Ela se levanta, pega a bolsa e sorri de forma quase imperceptível. Sandra conclui, baixa e perigosa. Obrigada pela informação. Foi muito esclarecedora. Horas depois, na mansão, Sandra está sentada na sala, imóvel, aguardando. Quando Ernesto entra, ela o observa como um predador observa a presa. Sandra pergunta, fingindo leveza e intimidade. Amor, você passou no banco esses dias? Ernesto trava por um segundo, disfarça e larga as chaves na mesa. Ernesto responde, rápido demais. Passei, coisa rápida. Sandra se levanta e se aproxima, circulando ao redor dele lentamente. Sandra comenta, doce e provocadora, rápida e cara pelo visto. Ernesto força um riso.
Ernesto explica, ensaiado e tenso. Investimento na rádio. Quero aumentar o faturamento. Sandra para atrás dele, inclinando-se levemente. Sandra questiona, venenosa e calculista. Investimento ou caridade? Ernesto se vira defensivo. Ernesto afirma, nervoso. Para com isso, é só negócio. Sandra encara diretamente os olhos dele. Sandra dispara, fria e direta. Não foi pra Zuma, foi? Ernesto responde rápido demais, quase tropeçando. Ernesto nega, aflito. Não, claro que não. Aquela mulher não recebe nada meu. Sandra se afasta, finge aceitar e ajeita as luvas. Sandra afirma falsa e tranquila. Claro, eu imaginei. Mas assim que ele sai do cômodo, o sorriso dela desaparece por completo. Mais tarde, disfarçada, Sandra ronda a casa dos anjos. Óculos escuros, chapéu elegante, postura distante. Ela observa as crianças com desprezo, até avistar Simba brincando sozinho. Sandra se aproxima, suave e enganosa, estendendo algumas moedas. Oi, querido, compra um doce depois. Posso te perguntar uma coisa? Simba pega as moedas curioso. Simba responde, inocente. Pode sim, senhora bonita. Sandra sorri com falsa ternura. Sandra pergunta, doce demais. Ernesto esteve aqui esses dias? Simba responde sem pensar duas vezes. Simba comenta, natural. Esteve sim. Trouxe uma maleta cheia de dinheiro para Zuma. O sorriso de Sandra se desfaz lentamente. Sandra pergunta, fingindo surpresa. Dinheiro? Simba confirma simples. Para ajudar o orfanato. Sandra fecha a mão com força dentro da luva. Sandra murmura, fria como gelo. Então ele mentiu para mim. Ela se afasta com passos firmes, o olhar tomado por ódio silencioso. Sandra conclui para si mesma, venenosa. Ajudar Zuma sem a minha permissão, isso vai custar caro. A verdade veio à tona. E agora, a baronesa Deschamps já sabe exatamente quem punir. Logo depois, usando toda a sua influência como baronesa Deschamps, Sandra age rápido. Advogados são acionados. Documentos circulam. Contatos na prefeitura são pressionados. Em poucas horas, a concessão da Casa dos Anjos muda de mãos. Na manhã seguinte, um carro elegante para diante do orfanato. Sandra desce acompanhada de 2 advogados. Ela entra sozinha e eles ficam esperando no carro. Zuma e Zenaide estranham a visita. Sandra anuncia seca e autoritária. A partir de agora, este orfanato pertence a mim. Zuma empalidece, sentindo o chão sumir. Zuma reage, confusa e desesperada. Do que você está falando? Isso aqui é meu. Um dos advogados entrega a pasta aberta. Sandra explica fria e humilhante. Concessão assinada, aval da prefeitura, tudo legalizado. Você não manda mais em nada aqui. Zuma folheia os papéis com as mãos tremendo. Zuma sussurra, em choque. Isso não pode estar acontecendo. Zenaide se coloca na frente, aflita. Zenaide implora com a voz embargada. Essas crianças precisam da Zuma. Elas não têm mais ninguém. Sandra olha ao redor, incomodada com o barulho infantil. Sandra corta, sem emoção alguma. Vou contratar outra pessoa. Eu não suporto crianças. Comprei este lugar apenas para acabar com a Zuma. Zuma sente o golpe e parte para o desespero. Zuma dispara, tremendo e desesperada. Se você fizer isso comigo, eu conto para todo mundo que você está viva. O silêncio cai pesado. Sem alterar o tom, Sandra abre a bolsa e saca um revólver. Sandra ameaça, baixa, fria e mortal. Tenta, e você não sai daqui respirando. Zuma desmorona, as pernas cedem. Zuma chora suplicante. Pelo amor de Deus, eu não tenho para onde ir. Sandra guarda a arma com calma cirúrgica. Sandra decreta, cruel e definitiva. Você tem 1 hora para sumir daqui e agradeça por ainda estar viva. Zenaide segura Zuma, derrotada. Zenaide aceita, resignada. Vamos, não tem mais o que fazer. A gente pode ficar na pensão da Dona Margarida até entendermos melhor para onde vamos.
Sem ter o que fazer, Zuma apenas aceita arrasada e furiosa. As duas começam a arrumar as poucas coisas que restam. As crianças observam confusas. Algumas choram, outras perguntam o que está acontecendo. Sandra observa tudo de longe, satisfeita. Sandra conclui para si mesma, venenosa: isso é o preço de mexer comigo e com o meu marido. A casa dos anjos muda de dono. Zuma perde tudo e Sandra prova mais uma vez que sua vingança não tem limites. Enquanto isso, na mansão, a casa está silenciosa demais. Ernesto anda de um lado para o outro, inquieto. A porta se abre. Sandra entra com passos firmes, tira o casaco com calma e pousa a bolsa sobre a mesa, como se nada tivesse acontecido. Ernesto observa, desconfiado e tenso. Onde você estava essa hora toda? Sandra serve uma bebida, tranquila demais para alguém que acabou de destruir uma vida. Sandra responde, fria e satisfeita. Resolvi um problema antigo. Ernesto sente um arrepio. Ernesto questiona, apreensivo. Que problema? Sandra se vira devagar, encarando-o nos olhos, sem emoção. Sandra revela direta e cruel. Comprei o orfanato da Zuma. Ela e a Zenaide estão fora, na rua. Ernesto empalidece na hora. Ernesto explode, chocado e revoltado. Você ficou louca? Você não podia fazer isso? Sandra inclina a cabeça, analisando a reação dele como quem observa um inseto. Sandra rebate, venenosa e calma. Podia, fiz e faria de novo. Ernesto passa a mão no rosto, desesperado. Ernesto grita, transtornado. Você acabou com a vida dela por vingança, por ciúme, por dinheiro. Sandra dá um passo à frente. Sandra corrige dura e ameaçadora. Acabei com ela porque você me desobedeceu, porque ajudou aquela miserável escondido de mim. Ernesto tenta se defender, a voz falhando. Ernesto argumenta, aflito e culpado. Ela é minha prima. As crianças não tinham culpa nenhuma. Sandra ri, um riso curto, sem alegria. Sandra provoca cruel e gelada. Criança não me comove. E prima não te dá autorização para me trair. Ernesto começa a recuar instintivamente. Ernesto murmura com medo real. Você tá diferente. Tá assustadora. Sandra avança mais um passo, invadindo o espaço dele. Sandra sentencia baixa e mortal. Assustadora não, eu só parei de fingir. Você que mudou está um banana. Ernesto engole seco, o corpo rígido. Ernesto confessa quase sussurrando. Eu tô com medo de você. Sandra sorri lentamente, satisfeita com a confissão. Sandra confirma, sombria e definitiva. Ótimo, medo é respeito. Ela se afasta, pega a bolsa novamente. Sandra conclui, fria como uma lâmina. Que isso te sirva de lição. Da próxima vez que me enganar, não vai ser só dinheiro que vai desaparecer. Sandra saiu do cômodo sem olhar para trás. Ernesto fica sozinho, tremendo, encarando o vazio. O dinheiro virou arma. O amor virou controle. E Ernesto finalmente entende. Vive ao lado de alguém capaz de destruir qualquer um que atravesse o seu caminho. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações. Samir, um menino gênio, vai salvar a carreira da Dita com um detalhe e ainda vai ferrar com Ernesto. Nos próximos capítulos da novela Eta Mundo Melhor, quando todo mundo acredita que a cantora está acabada, depois da armação nojenta feita ao vivo no rádio, é Samir quem observa tudo em silêncio e percebe que aquela história não fecha. Pequeno, atento e muito mais inteligente do que qualquer adulto ao redor, ele decide agir sem levantar suspeitas. Enquanto Ernesto comemora, achando que destruiu a imagem de Dita para sempre, Samir coloca em prática um plano simples, mas certeiro. Um detalhe quase invisível faz o vilão se trair sozinho, falar demais e entregar a própria mentira. Em poucos instantes, a armação começa a ruir. A verdade aparece e o jogo vira de forma humilhante para quem achava que tinha vencido. O que ninguém esperava acontece. Dita é reerguida. Ernesto cai em desgraça.
E fica claro que foi um menino com coragem, inteligência e coração quem mudou completamente o destino dessa história. Tudo deverá acontecer logo após Ernesto armar para acabar com a carreira de Dita. Na mansão de Candinho, o clima é de velório. A casa, que antes era cheia de música e risadas, agora está tomada por um silêncio pesado. Dita está sentada no sofá, encolhida, o olhar perdido no vazio, os olhos inchados de tanto chorar. Dita desabafa, com a voz falhando e o coração despedaçado. Acabou Candinho. Ele conseguiu o que queria. Ninguém mais vai acreditar em mim depois daquilo. Lorival anda de um lado para o outro, inquieto, passando a mão nos cabelos, tentando encontrar uma saída onde parece não haver. Lorival tenta animar, firme, mas preocupado. Calma, Dita. Escândalo passa. A gente já reverteu coisa pior. Dita ergue o olhar, desacreditada, quase sem forças. Dita rebate, amarga e sem esperança. Foi ao vivo, no rádio. O Brasil inteiro ouviu ele gritando como se eu fosse um monstro. Candinho se aproxima devagar, senta ao lado dela e segura sua mão com força, como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. Candinho promete, indignado e com os olhos marejados: eu conheço você. Você jamais faria isso. Esse canalha mentiu e vai pagar caro. Dita fecha os olhos, uma lágrima escorre. Dita confessa, destruída. Mesmo que ele pague, minha imagem já foi manchada. As pessoas julgam rápido demais. Lúcio se manifesta sério, com o semblante fechado. Lúcio afirma, convicto, irracional: eu também sei que isso foi uma armação. O problema é que mentira no microfone cria verdade na cabeça das pessoas. A gente precisa de prova. Candinho aperta ainda mais a mão de Dita. Candinho reforça, protetor. E a gente vai encontrar essa prova, nem que eu vire esse mundo do avesso. No canto da sala, Samir observa tudo em silêncio. O menino sente o peso da dor de Dita, como se fosse dele também. Seus olhos não estão apenas tristes, estão atentos, pensativos. Samir murmura baixinho, com decisão nascendo no peito: não é justo, a Dita não merece isso, não mesmo. Ele abaixa a cabeça, como quem já começa a montar algo por dentro. A semente da ideia começa a nascer. Enquanto isso, na casa da baronesa, o clima é de vitória. A música toca baixa ao fundo e Sandra, caracterizada, ergue uma taça de vinho como se estivesse brindando um troféu. Ernesto anda pela sala, eufórico, com um sorriso largo no rosto. Olga observa tudo, inquieta. Sandra comemora, cruel e satisfeita. Você foi brilhante. Destruiu a imagem daquela caipira em rede aberta, exatamente como eu queria. Ernesto ri alto, inflando o peito. Ernesto se vangloria, debochado e confiante. Rádio é sentença, Sandra. O que se fala ali vira verdade. Ela já era. Sandra se aproxima, orgulhosa, tocando o rosto dele. Sandra elogia, venenosa e triunfante: eu sabia que podia contar com você. Ninguém vai contratar uma cantora acusada de agressão. Olga cruza os braços, incomodada, olhando em volta, como se temesse paredes com ouvidos. Olga comenta, cautelosa e apreensiva: vocês não acham melhor ir com calma? Essas coisas às vezes voltam como bumerangue. Sandra gira o rosto lentamente, encarando Olga com desprezo. Sandra corta, ríspida e ameaçadora: cala que a boca, quem manda aqui sou eu, e aquela mulher não tem mais voz nenhuma. Ernesto se joga no sofá, relaxado demais. Ernesto provoca soberbo: mesmo que alguém tente defendê-la, ninguém vai acreditar. Já plantei a dúvida, e dúvida destrói carreira. Sandra brinda novamente. Sandra conclui, fria e satisfeita: a queda da Dita Ribeiro. Enquanto isso, longe dali, no orfanato, o clima é completamente diferente. Samir caminha apressado até o trailer de Carmen, o olhar aflito, o coração disparado. Samir conta, aflito e sincero: o Ernesto mentiu no rádio. Ele fingiu que a Dita bateu nele. Todo mundo ouviu. Carmen arregala os olhos, levando a mão ao peito. Carmen reage, chocada e indignada. Mentiu no ao vivo? Isso é coisa grave, meu filho. Muito grave. Samir aperta as mãos,
lutando contra o choro. Samir pergunta, esperto e urgente: não tem nada, nada mesmo. Que faça ele falar a verdade. Nenhum feitiço ou sei lá. Carmen observa o menino com atenção, percebendo que ali não é só revolta, é amor e lealdade. Carmen comenta, tocada e perspicaz: você gosta muito dessa moça, não gosta? Samir responde, emocionado e firme: para mim, ela é família. Eu não posso deixar isso acontecer com ela. Carmen respira fundo, pensa por alguns segundos e toma uma decisão arriscada. Carmen afirma, baixa, misteriosa e determinada: talvez eu possa ajudar, mas isso precisa ficar em segredo absoluto. Samir arregala os olhos, sentindo que algo importante acaba de começar. O jogo vira e Ernesto, sem saber, acaba de comemorar cedo demais. E então, Carmen chega à casa de Ernesto no fim da tarde, simples, discreta, como quem não quer chamar atenção. Ernesto abre a porta contrariado. Carmen pede, humilde e calculada: o orfanato tá passando dificuldade. Azuma tá sem recurso nenhum. Vim pedir ajuda. Ernesto revira os olhos, impaciente, já se afastando. Ernesto responde, seco e ríspido: sem falar com a minha mulher não dou um centavo. Não me enche com isso agora. Carmen força um sorriso, fingindo resignação. Enquanto Ernesto vai até a sala buscar um copo d'água, ela se aproxima da mesa com naturalidade. Carmen age rápido, com um gesto quase invisível, despeja um pó na bebida. Quando Ernesto retorna, ela já está afastada. Carmen se despede, enigmática e serena. Que a verdade encontre o caminho dela. Ernesto toma a bebida sem desconfiar, observando Carmen ir embora. Ela acaba encontrando com Samir na rua, que pergunta: e então, dona Carmen, você fez o que a gente combinou? Carmen confirma com a cabeça e afirma: sim, eu usei o chamado pó da verdade. É um preparado de ervas que, se ingerido, faz qualquer um falar aquilo que esconde. Samir então gosta do ouve e já imagina o que vai acontecer. Mais tarde, na Rádio Paraíso, Ernesto conversa com Lúcio e Thales sobre a repercussão do escândalo. O clima é tenso. Lúcio insiste, sério e direto: ainda dá tempo de consertar isso. Você sabe que passou do limite. Diz a verdade. Ernesto cruza os braços, tentando manter a pose, mas começa a suar. A respiração fica irregular. Ernesto tenta reagir, confuso. Que verdade? Thales percebe algo estranho e se aproxima. Thales observa desconfiado. Ernesto, você tá passando mal? Ernesto leva a mão à testa. A voz falha. Os olhos se arregalam. Ernesto confessa, sem conseguir se conter: eu menti. Eu armei tudo. A Dita nunca me encostou um dedo. O estúdio congela completamente. Thales reage, chocado e incrédulo. Como é que é? Ernesto começa a andar de um lado para o outro, fora de controle. Ernesto continua, descontrolado e aflito. Eu inventei a agressão para acabar com a carreira dela. Eu precisava destruir aquela mulher. Ele para de repente, percebendo o que acabou de dizer. Ernesto leva a mão à boca, apavorado. Meu Deus, por que eu falei isso? Lúcio encara Ernesto com firmeza, sem esconder a indignação. Lúcio impõe, firme e decisivo: você vai repetir tudo isso numa coletiva. Agora, para todo mundo ouvir a verdade. Ernesto engole seco, percebendo tarde demais que acabou de assinar a própria queda. E então, a coletiva acontece na própria Rádio Paraíso, com jornalistas, funcionários e curiosos atentos. Ernesto está pálido, suando, visivelmente desconfortável diante dos microfones. Lúcio permanece ao lado, sério, sem tirar os olhos dele. Ernesto respira fundo, engole seco e não consegue segurar. Ernesto admite, constrangido, derrotado e exposto: eu menti. Foi tudo uma armação contra a Dita. Ela nunca me agrediu. Eu inventei tudo para acabar com a carreira dela. O burburinho explode no local. Repórteres se agitam. Câmeras disparam. Jornalista questiona, em choque: o senhor está confirmando que forjou uma agressão ao vivo? Ernesto baixa a cabeça, sem saída.
Ernesto confirma, com a voz falhando. Sim, eu forjei tudo. Eu destruí a imagem dela de propósito. Na mansão de Candinho, o rádio ecoa a confissão. Dita leva a mão ao peito, sem acreditar no que ouve. Dita reage, em choque profundo e voz trêmula. Ele confessou? Candinho se aproxima, emocionado, segurando o rosto dela. Candinho afirma aliviado e orgulhoso. A verdade sempre vence, meu amor, sempre. Samir observa a cena em silêncio. Ele abaixa a cabeça, nervoso, mexendo os pés no chão. Samir confessa, tímido e apreensivo. Fui eu pedi ajuda para Carmen. Eu só queria te ajudar. Ela usou um dos conhecimentos dela para fazer ele falar a verdade de uma vez. Dita se ajoelha imediatamente diante dele, com os olhos marejados. Dita agradece, emocionada e com a voz embargada. Você salvou a minha vida e a minha carreira. Eu nunca vou esquecer isso. Ela o abraça forte. Candinho se junta ao abraço, emocionado. No rádio, o delegado confirma as consequências. Delegado anuncia, firme e oficial. Ernesto responderá por falsa comunicação de crime, difamação e fraude. Ernesto, agora desmoralizado, é vaiado ao sair da coletiva, cercado por repórteres e policiais. Enquanto isso, nas ruas e nas casas, o público começa a mudar de opinião. Mensagens de apoio chegam. A voz de Dita volta a ser respeitada. A mentira cai. A verdade se impõe. E quando ninguém mais acreditava, foi um menino quem mudou tudo. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações. Ernesto arma para desmoralizar Dita ao vivo. Mente sem piscar e tenta inverter a situação. Mas um detalhe fora do planejado transforma a farsa em prova e leva o vilão direto para a cadeia. Nos próximos capítulos de Eita Mundo Melhor, a Rádio Paraíso vira cenário de um escândalo que começa com acusações falsas e termina em justiça. Convencido de que tem tudo sob controle, Ernesto contradiz Dita diante de todos, se faz de vítima e acredita que saiu vencedor. O que ele não imagina é que uma pequena falha, uma testemunha no lugar errado, um detalhe que não fecha, desmonta toda a encenação. A mentira desmorona, a polícia entra em ação e, em questão de minutos, quem tentou destruir acaba desmascarado e algemado, enquanto a verdade vem à tona ao vivo. Tudo deverá acontecer logo após Dita conseguir chegar à Rádio Paraíso a tempo do show. Assim que entra no prédio, percebe o clima estranho. Conversas interrompidas, olhares atravessados, um silêncio desconfortável nos corredores. Zulma observa a cena de longe e rosna, incrédula e irritada. Não era para essa caipira ter chegado. Sandra, caracterizada como baronesa de Champs, ajusta o tapa-olho e observa tudo com ódio contido. Sandra sussurra, venenosa e confiante. Calma, o Ernesto vai resolver isso agora, de uma vez por todas. No estúdio, Ernesto ajeita o microfone, testa o som e respira fundo. Ele se aproxima de Sandra, Zulma e Olga com um sorriso calculado. Ernesto garante, frio e calculista. Hoje eu acabo com a reputação dessa mulher ao vivo. Depois disso, ninguém mais vai ouvir a Dita. Sandra cruza os braços, satisfeita, analisando o estúdio. Sandra provoca, cruel e exigente. Então faz direito. Eu quero essa caipira destruída, sem chance de defesa. A luz vermelha acende. A transmissão começa. Ernesto assume a locução com voz firme, profissional e falsa. Ernesto anuncia, solene e ensaiado. Estamos ao vivo na Rádio Paraíso, com mais um grande momento musical para os nossos ouvintes. Dita se aproxima do estúdio, estranhando o tom formal demais. Dita pergunta, apreensiva e confusa, por que ele está falando assim comigo aqui dentro? De repente, sem aviso, Ernesto muda completamente o tom. Ernesto grita, fingindo dor e pânico. Para, Dita, para com isso, você está me machucando. O estúdio congela. Técnicos se levantam, funcionários se entreolham.
Apavorados, Dita reage, em choque total e desesperada. O quê? Ernesto, você enlouqueceu? Eu nem cheguei perto de você. Ernesto se afasta do microfone, simulando o tropeço, gemendo alto. Ernesto acusa, teatral e mentiroso. Ela me atacou. Veio pra cima de mim com essas unhas. Essa mulher é agressiva. Funcionários se levantam, alguns tentando intervir. Dita nega, chorando e fora de si. Isso é mentira. Eu nunca encostei em você. Para com isso. Candinho invade o estúdio às pressas, completamente transtornado. Candinho defende, indignado e firme. Você tá mentindo. A Dita jamais faria uma coisa dessas. Ernesto se vira para ele, debochado, apontando para as mãos de Dita. Ernesto insiste cruel e ofensivo. Olha essas unhas, Candinho. Isso é coisa de gente bruta. Ela perdeu o controle. Dita treme, humilhada diante de todos. Dita grita, destruída e implorando. Ernesto, para! Você tá acabando comigo. Thales corre até a mesa de som, pálido. Thales decide, nervoso e irresponsável. Corta a transmissão agora. Agora! O microfone é desligado às pressas. A luz vermelha se apaga, mas o estrago já está feito. Dita desaba em lágrimas, sentindo o peso da humilhação pública e do julgamento imediato. Dita desabafa, destruída e sem chão. Ele armou tudo. Acabou com a minha carreira. Candinho a abraça com força, tentando protegê-la dos olhares e dos cochichos. Candinho promete, revoltado e protetor. Eu sei quem você é. Isso não vai ficar assim. Eu juro. Do outro lado do corredor, Ernesto se afasta do estúdio com um sorriso de vitória estampado no rosto. Ernesto comenta, soberbo e satisfeito. Missão cumprida. O estúdio vira um caos. Técnicos desligam equipamentos às pressas. Funcionários se amontoam na porta. E o corredor se enche de cochichos. A notícia corre pela rádio como fogo. Dita tenta se recompor no canto do estúdio, mas o corpo dela treme. Ela limpa o rosto com as mãos, envergonhada, sentindo os olhos de todo mundo queimando em cima dela. Dita afirma, entre soluços e sem acreditar no que viveu. Eu jamais faria isso. Nunca. Eu nem encostei nele. Candinho se aproxima, segura o rosto dela com cuidado e faz questão de olhar nos olhos, como se estivesse segurando o mundo dela, para não desabar. Candinho conforta, firme e amoroso. Eu acredito em você, sempre. Você não precisa provar quem você é para ninguém aqui. Dita respira fundo, mas a voz quebra de novo. Dita desabafa, ferida e humilhada. O povo vai achar que eu sou um bicho, que eu sou bruta, que eu sou perigosa. Candinho aperta as mãos dela com força, indignado. Candinho promete, revoltado e protetor. Quem vai provar alguma coisa agora é ele. E eu vou até o fim, Dita, até o fim. Thales se aproxima, visivelmente incomodado. Ele observa o estúdio, o microfone, os olhares e a forma ensaiada como Ernesto gritou. Thales comenta, sério e cauteloso. Dita, eu conheço o Ernesto. Aquilo não me pareceu verdade. Pareceu teatro. Dita levanta o olhar, com uma esperança desesperada, como se aquela frase fosse a única tábua no naufrágio. Dita pergunta, aflita e com a voz falhando. Você acha que ele armou tudo? Thales responde, pensativo e objetivo. Acho, mas a gente precisa provar. E provar rápido, antes que isso vire verdade na boca do povo. Candinho dá um passo à frente, encarando Thales. Candinho exige tenso e decidido. Então me diz o que você precisa. Eu arrumo. Eu não vou deixar minha mulher ser destruída por um canalha. Thales olha ao redor. Thales orienta, firme e estratégico. A gente vai precisar de testemunha. De gente que estava no estúdio. E de alguém que tenha visto o momento real, sem a encenação. Do outro lado do corredor, Ernesto caminha como se estivesse num desfile, com o peito inflado e um sorriso debochado. Ele chega aos bastidores e é recebido por Sandra, ainda caracterizada como baronesa. Zulma e Olga observam, cada uma com um tipo diferente de ansiedade. Sandra elogia, satisfeita e cruel. Foi perfeito.
Ninguém vai ouvir essa caipira agora. Você arrancou a máscara dela para o público. Ernesto ri, confiante, se achando o dono do mundo. Ernesto debocha, cruel e vitorioso. Ela acabou e nem percebeu. A carreira dela foi pro chão com um grito no microfone. Zulma cruza os braços, ainda irritada por Dita ter chegado, mas agora com um sorriso torto. Zulma comenta, venenosa e satisfeita. Pelo menos alguma coisa deu certo hoje. Olga, porém, não consegue esconder o nervosismo. Ela olha para o corredor, para as portas, como se esperasse alguém aparecer a qualquer segundo. Olga alerta, nervosa e insegura. Vocês não acham que isso pode dar errado? Se alguém provar que foi armação... Sandra vira o rosto devagar, com frieza pura. Sandra corta, ameaçadora e gelada. Errado dá para quem é fraco. E aqui ninguém é fraco. Quem manda agora somos nós. Ernesto faz um gesto de pouco caso, arrumando a roupa. Ernesto minimiza, soberbo e provocador. Quem vai acreditar numa caipira chorando? O povo só escuta o escândalo. E eu acabei de dar um ao vivo perfeito. Só que do outro lado do corredor, Lúcio observa tudo em silêncio. Ele vê o sorriso de Ernesto, o jeito relaxado demais, a tranquilidade suspeita de Sandra e a tensão de Olga. Algo ali não fecha. Lúcio pensa alto, sério e desconfiado. Tem coisa errada nisso tudo. E eu vou descobrir o quê? E então, Lúcio não perde tempo. Enquanto o clima ainda está tenso na rádio, ele caminha decidido pelos corredores e encontra duas atrizes que estavam próximas ao estúdio no momento da confusão. Ele percebe o nervosismo das duas, mas também nota que elas trocaram olhares estranhos durante a transmissão. Lúcio pergunta, direto e atento, sem rodeios: vocês viram a Dita agredir o Ernesto? Viram mesmo com os próprios olhos? As atrizes se entreolham por um segundo, inseguras. Uma atriz responde, sincera e ainda confusa com tudo: não, a gente só ouviu ele gritando. Quando olhamos para o estúdio, ele estava sozinho no microfone. Lúcio franze o senho, atento a cada detalhe. Lúcio insiste, calmo e preciso: em nenhum momento vocês viram a Dita tocar nele? A atriz completa, cautelosa e pensativa: não. Para falar a verdade, parecia atuação. Ele gritava, se mexia, mas não tinha ninguém encostando nele. A gente até achou que fosse algum quadro combinado, uma encenação. Só depois percebemos que era sério. Os olhos de Lúcio se acendem. A expressão dele muda completamente. Lúcio afirma convicto e determinado. Então ele mentiu. Forjou tudo aquilo. Sem perder mais um segundo, Lúcio se afasta, já pegando o telefone. O tom agora é de urgência. Lúcio decide, firme e responsável: isso é crime e não vai ficar assim. Minutos depois, a movimentação na rádio aumenta. Um delegado entra acompanhado de policiais, chamando a atenção de todos nos corredores. Delegado pergunta, sério e autoritário: quem foi que acionou a polícia? Lúcio se apresenta imediatamente, postura firme. Lúcio explica convicto e claro: fui eu. Ernesto forjou uma agressão ao vivo para difamar a cantora Dita Ribeiro. Tenho testemunhas que confirmam que não houve agressão nenhuma. O burburinho toma conta do ambiente. Funcionários cochicham, chocados. Ernesto surge do fundo do corredor, ainda tentando manter a pose, mas agora com o semblante tenso. Ernesto reage, indignado e arrogante: isso é um absurdo. Eu sou sócio dessa rádio. Vocês não podem simplesmente me acusar assim. Lúcio se aproxima um passo, sem levantar a voz, mas com firmeza. Lúcio rebate, frio e categórico: ser sócio não te coloca acima da lei. O que você fez foi difamação e falsa comunicação de crime. Ernesto engole seco, mas tenta se sustentar. Ernesto provoca, nervoso e defensivo: essas mulheres estão mentindo. Todo mundo ouviu eu sendo atacado. O delegado observa tudo em silêncio, avaliando a situação. Sandra aparece logo atrás, disfarçada de baronesa, com a postura elegante, tentando controlar os danos.
Sandra argumenta, falsa e ensaiada. Talvez possamos resolver isso com calma. Não precisa desse alvoroço todo. O delegado vira-se lentamente para ela. Delegado corta, implacável e profissional. Calma a gente tem na delegacia. Aqui é local de trabalho, não palco para crime. Ele volta o olhar para Ernesto. Delegado determina, seco e definitivo. O senhor vai nos acompanhar para prestar esclarecimentos. O rosto de Ernesto perde a cor. O sorriso confiante desaparece por completo. Ernesto murmura, em choque e tentando ganhar tempo. Isso não pode estar acontecendo. Enquanto os policiais se aproximam, Lúcio observa em silêncio. Ele sabe que a farsa acabou de ruir e que a verdade, finalmente, começou a aparecer. Os policiais conduzem Ernesto, que ainda se debate e tenta se soltar. Ernesto urra, fora de si. Vocês estão cometendo um erro. Eu mando nessa rádio. O delegado mantém a postura firme. Delegado rebate, seco e profissional. Aqui quem manda é a lei. Anda. Pouco depois, Lúcio organiza uma nova entrada no ar. O estúdio é reaberto, agora com um clima tenso e solene. O microfone é ligado novamente. Lúcio anuncia, sério, transparente e responsável. O que aconteceu mais cedo foi uma armação criminosa. Ernesto forjou uma agressão contra essa cantora Dita Ribeiro. O público que acompanha pelo rádio reage em choque. Lúcio continua, firme e claro. Testemunhas confirmaram que não houve agressão alguma. Delegado confirma, oficial e categórico. Ernesto responderá por falsa comunicação de crime, difamação e perturbação da ordem pública. Nos bastidores, Dita fecha os olhos por um instante, sentindo o peso sair dos ombros. Candinho se aproxima e segura a mão dela com força. Candinho afirma emocionado, orgulhoso e protetor. Agora todo mundo sabe quem você é de verdade. E eu sempre soube. Dita respira fundo, com lágrimas nos olhos, mas o olhar agora é de força. Dita declara, aliviada, forte e sincera. Tentaram me destruir, mas falharam. Eu tô de pé. Funcionários aplaudem discretamente. Alguns artistas se aproximam em apoio. A imagem de Dita começa a ser tersa, a ser reconstruída ali, diante de todos. Do outro lado do corredor, escondida na sombra, Sandra observa tudo em silêncio. O rosto duro, os olhos queimando de ódio. Sandra rosna, quase sem mover os lábios. Isso ainda não acabou, mas naquele momento nada do que ela pensa importa. A verdade venceu ao vivo, e quem tentou destruir caiu diante de todos. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa suas notificações.